Senhores, vamos avançar aqui. Esse aqui é o nosso estudo, né? Eu coloquei aqui 4 de 18 encontros que nós, se Deus quiser, teremos nessa disciplina. Esse aí é o nosso conteúdo programático, a estratégia de marketing, comportamento do consumidor, segmentação e posicionamento e por aí vai, né? Vocês já estão carecas de saber. Hoje nós vamos falar especificamente sobre 2 pontos, e entre eles eu vou passar 2 atividades. Se fosse em sala de aula presencial, vocês iam fazer na sala de aula mesmo, mas aqui, como a gente está nesse ambiente virtual, eu vou apenas deixar aí para vocês, já quiserem bater uma foto, tirar um print, e depois vai estar na plataforma os exercícios, mas aí eu já explico aqui como é, tá bom? Como são, no caso. Então, a gente vai falar hoje sobre sociedade de consumo, né? É o nosso primeiro nosso quarto encontro é sociedade de consumo, porque a gente vive uma sociedade que é, especialmente nós, né, ocidentais, capitalismo, né? Não sei quantos já assistiram aquele filme do Netflix, O Poço. Ele é uma crítica, inclusive, né, às questões sociais e tudo, mas não vejam como uma crítica meramente, não. Vejam, caso alguém queira assistir. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda do filme, mas ele traz questionamentos bem interessantes. E aí tem uma parte que eu queria falar com vocês, que é sobre histórico. Eu sei que, em geral, a maioria das pessoas não gosta de história. Eu me amarro em história. Eu gosto muito de história. Porém, eu sei que não é a praia de todo mundo, então vou tentar ser um pouco... fiz um slide que eu achei interessante para que não ficasse algo tão chato. Né? Então, vamos falar aqui sobre o que é sociedade de consumo, lugar que a gente ouve falar, tem noção do que seja, mas não sabe como surgiu. Eu sempre entendo que quando a gente sabe de onde algo surgiu, a gente consegue compreender melhor aquilo. É igual às palavras, né? Se você tem conhecimento, por exemplo, de estudar os radicais gregos e latinos, isso vai te ajudar muito na hora de entender o português e até estudar outros idiomas. E quando você sabe a origem de algo, você passa a compreender aquilo melhor. Opa, já sei de onde isso vem, já sei que rumo isso tomou, já sei por que surgiu tal coisa. Então, quando a gente fala de sociedade de consumo, e hoje a gente vive vários nomes para a nossa sociedade, né? Sociedade de consumo, sociedade da informação, sociedade pós-moderna, né? Sociedade da modernidade líquida e por aí vai. Estamos quase virando uma sociedade das fake news, né? De tantos problemas que a gente tem com isso. Então, falando aqui sobre qual a origem dessa sociedade de consumo, e a gente vai falar quais são as características também na sequência, tá? Mas para explicar a origem, ela tem origem aí nos Estados Unidos e na Inglaterra. Coloquei o mapinha aí dos dois. No século XIX, e aí vocês lembram aí, né, do estudo lá dos séculos, ou seja, século XIX, de 1801 a 1900. Ali, na metade do século XIX, nós tivemos o surgimento de novas técnicas de produção. Isso significa que a gente tinha uma sociedade bem rural, bem agrícola, e aí começaram a surgir novas técnicas de produção. Começaram a surgir, por exemplo, a venda de produtos embalados. Você tinha venda de produtos a granel. Vocês lembram quando vocês eram? Não sei se aconteceu isso com vocês, comigo aconteceu. A gente ia comprar, por exemplo, farinha, né? Aí a farinha era no quê? No litro. Você chegava lá, o cara pegava assim uma vasilha e media lá para ti, né? E tu levava alguma coisa para trazer de volta para casa. Eu ainda cheguei a pegar um pouco disso, mas isso é uma característica porque aqui no Amazonas a gente tem uma sociedade que ainda atrasada em muitas coisas, né? Mas é fato que no século XIX a gente tinha aí uma sociedade rural, as pessoas não existia embalagem, não existia saco plástico, não existia ali aquele saco de papel, nada, né? Então os produtos não vinham embaladinhos, né? Você não comprava, vou comprar aqui um shampoo, né, Dove, vou comprar aqui uma lata de óleo, tal, não tinha uma embalagem bonitinha. Então, foi só nesse período aí que começaram as vendas de produtos embalados e também a distribuição em massa. Isso aqui é importante. Quando a gente fala de massa,
sociedade de massa, meios de comunicação de massa, distribuição em massa, pense em massa de pessoas, em muita gente, em larga escala. Né? Então, quando eu tenho meios de comunicação de massa, eu tenho meios, ou seja, canais, né, de falar para muita gente, meios para falar com muita gente. Distribuição de produtos em massa, eu tenho, então, produtos que eu vou distribuir para muita gente. Se antes você tinha uma produção rural e agrícola, até que você trocava com os outros por meio de um processo chamado câmbio, agora não. Você produz numa escala mais do que precisa para consumir e para trocar, e aí esse excedente você vai vendendo e vai ganhando dinheiro com isso. Então, você tem mecanismos de distribuição em massa que surgiram e você tem venda de produtos embalados. Isso aqui é justamente o que caracterizou a venda, o surgimento, então, produtos, né, embalados, distribuição em massa. Isso aqui dá origem, então, à sociedade de consumo. É assim que surge a sociedade de consumo. Quando você passa a produzir, por exemplo, eu não vou mais produzir uma quantidade de arroz somente para mim. Eu vou produzir muito arroz e vou ensacar esse arroz bonitinho, né, e agora eu vou vender. Só que eu não vou vender uma saca de arroz, eu vou vender várias sacas de arroz para diferentes pessoas que queiram comprar. Então, isso é algo bem importante para a gente dar início a essa sociedade de consumo aqui. Ó. Aí a gente tem quatro questões relevantes acerca da sociedade de consumo. Primeiro, você tem uma produção industrial agora, você passa a ter... Imagina, se eu vou produzir embalagens para ensacar o meu arroz, eu preciso de muitas sacas, agora eu vou ter que ter uma fábrica para produzir esses sacos. Né? Eu vou ter que ter um meio de produção na lavoura que não vai ser somente algo simples, eu vou ter que fazer, né, um plantio ali interessante que vai me permitir uma larga escala. Então, eu tenho uma produção industrializada, e isso aqui eu estou citando ainda essa questão de arroz, porque ainda era uma sociedade muito agrícola, né? Mas aí você tem várias coisas surgindo nesse momento. Né? E aí nós temos também a questão da distribuição em massa, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Né? Então, você passa agora a distribuir esse material que você está produzindo para bastante gente, né? E você tem isso aqui é interessante demais, oferta de crédito. Porque até hoje, essa questão da oferta de crédito, ela é fundamental na sociedade. Você tem, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil estava vivendo um boom aí econômico, né, na década passada, e até que veio a crise econômica aí de 2008. E nós tivemos um problema muito grande com o quê? Com o crédito. Saiu o crédito do mercado porque os bancos que têm o dinheiro não estavam querendo emprestar, porque barato, né? Só cobrando juros muito altos, porque se ele emprestasse barato, ele tinha o risco de pegar o calote. Então, o custo do dinheiro cresceu. Se o custo do dinheiro cresce, eu tenho menos, né, empréstimo acontecendo. Isso, menos empréstimo acontecendo, é menos uma moto que eu vendo financiado, é menos um carro que eu vendo financiado, é menos uma casa que eu vendo e que eu compro, né, no meu caso de consumidor. Se eu não tenho crédito na praça, como é que eu vou comprar uma... Imagina, a maioria das pessoas no Brasil não tem condições de comprar uma casa à vista. Então, compra via financiamento. E financiamento é o quê? Nada mais é do que essa palavra aqui bonitinha, ó, crédito. E aí você tem desde o cara que quer um imóvel até o cara que quer uma motocicleta para trabalhar, por exemplo. E aí eu já estou riscando aqui o slide todinho, igual eu risco na sala de aula, o quadro, né? É bem bagunçado, né? E aí nós temos também o consumo industrializado, gente. Isso aqui também é outra questão interessante, porque não é só uma produção industrializada agora. As pessoas vão se acostumar a ter
um consumo desses produtos industrializados. Isso aqui é importante porque muita gente não sabia ainda, não confiava, inclusive, em alguns produtos, a gente vai já ver isso. Tinha produtos que estavam surgindo aí, graças às novas indústrias, e as pessoas ainda não confiavam naquela ferramenta nova que estava aí no mercado, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, a gente tem 4 características aí importantes para o surgimento da sociedade chamada sociedade de consumo. Produção industrial, distribuição em massa, oferta de crédito e esse consumo industrializado. Aí, quando a gente fala de consumo, a gente tem que ver que as empresas que estão produzindo, elas agora vão se utilizar de mecanismos para ensinar as pessoas a usar aquele produto, né? Ou para que serve aquele produto. Então, é aqui que entra a questão da propaganda, ainda que não fosse com esse nome, mas é ela que vai ensinar para as pessoas exatamente o que elas devem consumir, como que elas devem consumir, por que elas devem consumir. Estão acompanhando, gente, aí o raciocínio? Então, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesse período de 1870, então, final do século XIX, né, início do século XX, primeira metade do século XX, olha só, há exatos 100 anos, né? A gente tem aqui, então, o que nós temos uma oferta grande agora, crescente, na verdade, né? Não posso dizer grande, mas crescente, de surgimento aí de produtos como sabonete, de produtos como cigarro, né? Graças a essa produção industrial aqui, ó, você tem palitos de fósforo começando ali, né, a vender em larga escala. Você tem creme dental, né, a pasta de dente, e tudo isso também começa a dar surgimento a lojas de departamento. E isso aqui, especialmente nesses 2 países, mas especialmente nesse garotão aqui, ó. Especialmente aqui. Essas grandes lojas de departamento que nós conhecemos hoje têm origem nesse período aqui, ó. Entre, né, final do século XIX e início do século XX. Lojas de departamentos que começaram a fazer feiras, então, para expor seus produtos, né, para movimentar uma forma diferente de vender, vendendo com festa, vendendo... Sabe, hoje que você tem sempre ali nos shoppings de Manaus aquele movimento todo, né, para vendas, é um movimento que começa nesse período aqui, ó, né, de as lojas de departamento fazendo pirotecnia para vender mais. Porque eles estão produzindo em larga escala, produção industrial, então, com formas de distribuição em massa, as pessoas, mesmo não tendo dinheiro, vão se endividando para fazer as compras e elas também acabam sendo incentivadas a consumir esses produtos industrializados. Perfeito? Então, esse é um briefing sobre a sociedade, o surgimento da sociedade de consumo, que é o que nós vivemos ainda até hoje, tá bom? Então, a realidade que a gente vive hoje, se hoje você tem a oportunidade, você está em casa aí de quarentena, você tem a oportunidade de pegar uma lista de lojas, de fornecedores que vem entregar na sua casa arroz, feijão, enlatados, né, livros, se você quiser, o que você quiser, graças a um novo formato de sociedade que é relativamente, comparando a história da humanidade, recente. Ó. Parece algo que sempre foi assim, mas não sempre foi assim. Você vê que a gente está falando de um período de tempo relativamente curto. Talvez alguns tenham avós, avós acho que não, bisavós, aí, tataravós, não sei se alguém tem ainda, que só tiver um avô bem velhinho já, né, de 100 anos aí, né, que estava aqui, ó, nesse período aqui, né. Então, não é um período assim, vamos dizer que são poucas gerações antes da nossa. Né? Então, é assim que surgiu a sociedade de massa, de consumo e consumo em massa. Né? Quais são as características, então, a gente viu aqui, né, no slide anterior, quais o que fez surgir essa sociedade, né? Quais os pontos que levaram ao surgimento dessa sociedade, e aqui quais as características. Eu listei 4 características aqui da
da sociedade de consumo. Gente, isso aqui é uma realidade, a gente precisa aprender, um conceito que a gente precisa aprender, porque até hoje isso aqui é válido. Então, sociedade de consumo, lembra, aqui os produtos, ó. Produtos industrializados, lembrem aí, né? Produtos industrializados, distribuição em massa, oferta de crédito e consumo desses produtos. Então, eu tenho uma produção, uma distribuição, eu tenho um crédito e eu tenho um consumo, tá? Consumo desses produtos industrializados aqui. Uma distribuição em massa, um crédito, né, e esse consumo. Então, quais as características? Consumo acima das necessidades básicas. Hoje, você, por exemplo, você compra só, você precisa de quantas roupas para você na semana, por exemplo? Você precisa, homens, né? Vamos lá, os homens que usam a calça mais de uma vez na semana, né? Quantas calças você precisaria ter para trabalhar para o seu dia a dia, né? Quanto de comida você compra, que às vezes nem é a sua necessidade básica, é só porque é gostoso, é só porque é algo que vai te dar prazer, né? Você que tem mais de uma TV em casa, por exemplo, é, é necessário realmente ter, e lembra que necessário, aí quando eu falo de necessidade, quando eu penso em algo que é necessário, eu costumo lembrar sempre que na filosofia, o necessário é aquilo que não dá para ser de outra forma, né? Então, a necessidade básica é aquilo que eu preciso para eu sobreviver. É claro que hoje, esse precisar sobreviver, ele acabou ficando relativo, né? Você precisa, por exemplo, para sobreviver de um momento de descontração, né? Do lazer. Então, aí você pode pensar, a TV nem é, tá? Mas você pode, a TV é uma necessidade básica para mim, ok. Digamos que você considere que seja. Mas quantas você precisa ter na sua casa? E quantas você tem? Né? Então, é algo que isso é uma característica da sociedade de consumo. E pensem bem, lembra que eu falei, se a gente aprende a origem, a gente aprende também como funciona hoje. São características que elas são fundamentais hoje para vocês, administradores, entenderem. As pessoas consomem bens acima das suas necessidades, certo? O que mais? Essas necessidades, elas passaram a ser satisfeitas pelo mercado. E aqui é interessante, deixa eu apagar aqui, que tá, a gente não ficar esse negócio horroroso aqui, né? Tá. Essas necessidades passaram a ser supridas pelo mercado e não mais pela sua produção própria, ou seja, né, o tiozinho lá que morava num determinado local não precisava mais só pescar, né, ele não precisava mais só produzir lá no quintal dele alguma coisa. Agora ele pode ir no mercado comprar aquilo que vai satisfazer a necessidade dele. Ele também não vai agora só fazer uma troca, né, é o chamado escambo. Não, eu te dou aqui um produto e tu me dá o outro. Não. Então, era uma forma, então, de satisfazer as necessidades. Era qual? Era a produção própria e era o escambo. Agora, é o mercado que passa a suprir essas necessidades. E quando a gente fala o mercado suprir essas necessidades, a gente está falando de necessidades não somente as básicas, né, mas outras necessidades mais que nós temos, que vem de questões psicológicas, como a gente falou no outro encontro, vem das questões do ambiente, né, não somente as fisiológicas, né, vem das questões culturais e por aí vai, né? A gente tem também uma outra característica dessa sociedade de consumo, que e isso aqui nunca talvez foi tão verdade quanto hoje, né? É o consumo como fonte de prazer, ou seja, as pessoas agora elas passam a ter um certo status a partir do tipo de produto que ela consome. Né? Ela vai comprar um produto tal, vai comprar um macarrão, por exemplo, ela vai comprar de uma marca barata ou vai comprar de uma marca melhor? Ela vai comprar uma calça, essa calça é de que marca? Uma calça igual a outra, vai proteger. Talvez dure mais, talvez dure a mesma coisa, mas porque tem uma marca, igual a camisa, né? Você tem aqui
Você tem uma camisa que tem uma etiquetinha aqui, né, da Grã-Bretanha, da Itália, vale mais do que uma camisa que você compra, enfim, em outras lojas que existem por aí, né? Então, é o consumo como fonte de prazer, como fonte de status, e essa fonte de prazer é interessante porque isso aqui a gente pensa em consumismo. As pessoas têm prazer em comprar, têm prazer em consumir. E isso é uma característica da sociedade de consumo. Tem gente que, você pode tirar isso, não sei quem é assim, né? Você vai às compras, muitas vezes, não porque precisa, não porque tem uma necessidade, mas porque você quer. Então, isso é algo que você precisa compreender sobre as características da sociedade de consumo, uma vez que você for, por exemplo, trabalhar o marketing da sua empresa ou da empresa para onde você trabalha. As pessoas consomem acima das necessidades, as pessoas têm as necessidades satisfeitas pelo mercado, esse consumo acaba sendo ali uma fonte de prazer. E ainda essa questão do status aqui, ela tem muito a ver também com essa formulação da identidade agora, né? Quem eu sou? Ah, eu sou um fulano que tem, eu uso um iPhone, uso um iPad, uso um iMac, uso um iPod, nem tem mais, né? Nem sei se ainda tem iPod. Ou seja, eu sou o cara que tem uma mesma produtos que são iguaizinhos aos outros em termos de condições de fazer, mas ele tem algo que eu procuro acreditar que é diferente. Ele, por exemplo, as pessoas que eu vejo defendendo muito o uso de determinada marca é porque a segurança é maior, não vou ter os meus dados invadidos, por exemplo. Tem gente que diz, é porque não trava, aí daqui a pouco está travando, né? E o que mostra isso? O que mostra uma afirmação da identidade a partir do consumo de certos produtos. Então, você vê isso muito interessante lá no filme O Poço, né? Quem já assistiu deve estar imaginando aí estas questões todas, né, relativas à sociedade de consumo. Gente, mais uma vez, eu não estou aqui criticando essa sociedade, eu estou apenas fazendo um juízo de fato, não um juízo de valor. Essas são as características. Para bem ou para mal, é nela que a gente vive, é graças a essa produção em massa que a gente tem acesso, por exemplo, a uma ferramenta como essa que a gente tem aqui. Cada um aí no seu celular, imagino que a maioria está no celular, ou no seu computador. Eu estou aqui num lugar bem distante de cada um de vocês e a gente está conversando, como se tivesse quase que, né, presencialmente, né? A gente consegue se ver, a gente consegue, quer dizer, vocês conseguem me ver, né? Eu não vejo vocês estão escondendo a carinha de mim. Mas ver como é que funciona. Então, graças a esse consumismo das pessoas, né, graças a essa questão de industrialização, a gente tem acesso a diversos produtos que, outrora, se fosse somente na situação de escambo, a gente não teria. Porque quem é que ia querer produzir algo tão caro para trocar por algo barato? Né? É claro que existe a quantidade, mas você não ia querer receber uma tonelada de peixe, né, por um notebook que você produziu. Você nem tem como armazenar isso, né? Aí que vem a questão do surgimento do dinheiro, por exemplo. E por aí vai, né? Outras questões mais. Então, passando aqui, ó, falando sobre... Mas, pensem bem, tá? A gente está aqui falando de um período final do século XIX, início do século XX, século passado. A gente está falando aqui de uma sociedade de consumo que surgiu nesse período. E, por falar nesse período, a gente tem, por exemplo, algumas marcas, né, conhecidas nos Estados Unidos, para a gente ver o histórico delas. Aqui eu separei algumas para vocês. A Procter Gamble, não sei quantos conhecem a P&G, mas talvez você não conheça a P&G, mas conhece a Pampers, né, conhece vários. Isso aqui são só alguns, gente, alguns dos produtos que eles fabricam. Vocês podem até pesquisar aí. Produtos produzidos pela Procter Gamble. Uma empresa, então, aí, de 1837, tá? Ela surgiu a partir de uma sociedade, eu sei que um dos sócios, ele produzia vela, né, e o outro, salvo engano, ele produzia sabão. Aí, tempos depois, o filho deles acabou produzindo um sabonete
que era chamado de Ivory, um sabonete, que era branco e dava a impressão de pureza e tudo mais, e aí essa empresa então começou a ter um boom ali nas suas vendas, né? Então, assim surgiu a Procter Gamble e hoje é uma gigante. Todas essas que eu vou mostrar são empresas grandes, apesar de uma delas já praticamente não se ouvir falar muito, porque não é o nosso mercado, né? Mas é que é o caso da Singer, né? Ou Singer, né? Como queira. Ela é uma empresa de 1851, e isso aqui que eu falei anteriormente, que o mercado, lembra que eu falei da propaganda, que passou a ensinar as pessoas a consumir? Essa empresa aqui, ela teve uma grande dificuldade, porque quem ia acreditar que um troço desse aqui costura? Imagina, as costureiras lá, tudo, né, acostumada numa costura tradicional, e aí você chega a uma empresa e diz que está vendendo algo que vai me ajudar a costurar. Rapaz, que maluquice é essa, né? Porque se as pessoas não compravam, não estavam comprando, então, a máquina de costura. Aí o que essa empresa fez? Ela passou a vender, ó, a prazo, facilitar o acesso das pessoas a esse produto. Olha, não faz isso. Vai me pagando na valsa, aos pouquinhos, e aí você vai testando o produto. As empresas, então, começaram, as pessoas, perdão, começaram a comprar, e essa empresa cresceu muito e passou a ser sinônimo de qualidade quando se fala de máquina de costura. Então, olha só, quando que surgiu isso? Olha quando que surgiu isso, né? E a gente tem aqui a Coca-Cola, né? Coca-Cola, que todos, essa sim, né? Vocês conhecem aí, não precisa de nada, né? Precisa de apresentação. Surgiu, então, nesse período aqui, ao final no último quarto aí do século XIX, e basicamente era ali um farmacêutico, né, que estava querendo produzir um remédio para dor de cabeça. Ele fez uma mistura lá, um xarope, e começou a vender, salvo engano, a 5 centavos o copo daquele xarope. E aí o contador dessa empresa deu o nome, né, Coca-Cola, e essa empresa hoje dispensa apresentações. Então, só estou falando aqui, relembrando isso vai servir para o nosso exercício, tá? Do histórico dos produtos nos Estados Unidos, né? Produtos e empresas. Aqui a gente tem, eu já falei na nossa segunda aula, né, que foi nossa segunda aula presencial, do Ford T. Esse foi um veículo da Ford ali no finalzinho ali do século XIX, né? A Ford, que é de Detroit. Esse carro, esse veículo, nesse período aqui, ó, ele vendeu 15 milhões de unidades, né? É impressionante assim como que vendeu tanto, né? E carros que eram iguais. Isso que é o que chama, não é hoje, cada um quer uma coisa única, né? Cada um quer um celular que seja único e tudo mais. Mas aí isso aqui foi feito em larga escala e aí as pessoas começaram a comprar. Qual é a nossa atividade 1? Então, a gente vai ter duas atividades hoje. A nossa atividade 1, ela é basicamente o seguinte. Então, eu tenho aqui os produtos que eu mostrei, as empresas, né, que eu mostrei na aula, no slide passado, perdão. Eu tenho a Ford, eu tenho a Coca-Cola, né, eu tenho a Singer, eu tenho a P&G. Aí, a minha questão é, explique, e aí você vai fazer isso. Tá claro que você não vai fazer agora. Você vai mandar para mim aí na plataforma. Explique por que surgiram esses produtos aqui com base nos conceitos de comportamento do consumidor. É o que você entendeu, tá bom? Ou seja, em que contexto surgiram e tomando o que a gente já estudou sobre conceitos do consumidor, que eles são motivados, né, por questões ambientais, por questões fisiológicas, né, tudo que a gente já viu de conceito de comportamento do consumidor e que eu havia passado para vocês pesquisarem também em sala de aula, né, que é para vocês entregarem 2 semanas depois, que inclusive seria nessa semana a entrega, explique por que surgiram esses produtos, né, como que eles, o que motivou, o que permitiu aí o surgimento e o sucesso deles, tá?
Então, essa é a nossa primeira atividade, a atividade número 1. Vocês vão mandar isso para mim por slide. Vocês têm até quando, professor? Vocês têm até o nosso próximo encontro, que é na próxima quarta-feira. Tá bom? Então, vocês têm aí uma semana para fazer. Claro que é algo simples. Se quiser mandar antes, se quiser mandar hoje ainda, fique à vontade. Posso passar? Alguma pergunta? Isso aqui é suco, tá? Não é vinho, não. Suco de uva. Alguém tem uma pergunta, gente, aí? Não, né? Então, vamos passar. Não tem dúvidas? Tem dúvidas. Beleza. Tá bom, então vamos para a nossa segunda parte aqui, né, do nosso estudo, que aqui é gerência, e eu estou falando aqui de uma gerência de marketing, tá bom? Então, a gente já viu, ó, sobre o histórico da sociedade de consumo, né, como que surgiu, a gente viu ali a questão de haver uma mudança na sociedade, que deixou de ser rural, passou a produzir em larga escala, passou a distribuir para muitas pessoas. Foi nesse período que as cidades começavam a crescer, deixaram de ser um ambiente especificamente rural e passaram a se aglomerar e a produzir em larga escala, vender em larga escala, consumir em larga escala. E essa sociedade de consumo aqui marcada, então, por uma produção industrializada, né, por um crédito, por uma distribuição em massa e pelo consumo em massa, ela acaba sendo uma sociedade em que as pessoas consomem além daquilo que necessitam, por exemplo, em que há um status relativo a ligado a esse consumo de determinados produtos e outros pontos, certo? Aí, o que isso serve? Qual a importância desse conhecimento para nós que estamos estudando hoje e, por exemplo, alguém que poderá ser um futuro gerente de marketing ou vai precisar liderar um gerente de marketing, né? Para a gerência de marketing, para quem, e aí vocês que estudaram marketing aí, professor Edinaldo, entender o comportamento do consumidor é peça fundamental. Por isso que eu estou colocando aqui gerência de marketing, mas isso serve para qualquer empresa e para qualquer função de gestão, né? Então, entender o comportamento do seu cliente, e eu vou colocar aqui cliente, que nós já falamos sobre isso, que eu tenho usado nas nossas aulas como termo intercambiável, ou seja, termo que eu posso usar um ou outro, mas é o mesmo sentido. Então, eu preciso entender esse comportamento para quê? Para eu fazer o meu planejamento estratégico de marketing. Então, para eu fazer o meu planejamento estratégico, definir como eu vou falar com esses consumidores, o que eu vou falar, né, quais os canais eu vou utilizar. Eu não tenho como fazer isso às cegas. Ou eu conheço o comportamento dele, ou eu vou estar gastando dinheiro à toa. Adianta eu investir recurso para publicar as minhas propagandas no Instagram, ou no Facebook, onde quer que seja, nas redes sociais, se o meu consumidor, eles são pessoas mais velhas que assistem TV e especificamente assistem TV paga. Vai fazer sentido eu gastar dinheiro aqui? Não vai fazer sentido. Ou o contrário, vai fazer sentido eu gastar rios de dinheiro aqui num comercial de TV, se o meu público é um público jovem, um público que nem gosta de assistir propaganda, quanto mais TV aberta, um público que hoje nem sabe direito o que é jornal nacional. Será que vai fazer sentido eu gastar rios de dinheiro aqui, quando, na verdade, ele está interessado só nas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook, está interessado hoje no TikTok, que é febre agora aí, né, a galera deixa eu afastar isso aqui para o lado. Está aprendendo cada vez mais a utilizar o TikTok. Então, a Evelyn, né? A Evelyn, ela é viciada no TikTok, né? Olha só, vou procurar aí o teu perfil aí, hein? Evelyn, coloca aí no chat aí para nós depois, para a gente dar uma olhadinha. Então, gente, então você, como gerente de marketing, precisa entender o comportamento do consumidor para você fazer o seu planejamento estratégico e também para você implantar. Você não somente vai fazer um plano, mas você vai implantá-lo. Ou seja,
para você ter certeza de que esse plano aqui vai dar certo e você pode implantar, você precisa conhecer. Então, informação, gente, mais do que nunca, hoje ela é dinheiro, né? Informação, imagina, a gente vive, vamos voltar à questão das fake news que eu falei. No ambiente de fake news, quem tem informação, imagina você, todo mundo está correndo, por exemplo, em São Paulo, para comprar gás, porque acha que vai faltar. Aí você tem uma informação de que não vai, de que não há risco de desabastecimento. Faz sentido para ti ir lá e correr o risco de ser infectado porque está uma fila enorme, gastar o dinheiro que pode precisar para uma emergência amanhã? Não é inteligente isso. Então, quem tem a informação tem o poder. Então, se você conhece o seu consumidor, o seu cliente, você tem poder, porque você pode fazer estratégias de venda que vão fisgá-lo, né? Vão naquilo que vai criar um lead. Lembra que nós falamos na aula passada, né? Vai criar um lead que depois vai resultar em vendas e depois vai resultar numa satisfação, porque você vai estar o tempo todo em contato com aquele consumidor. Vê como as coisas se casam, né? Então, diga, alguém vai falar aí? Sou eu, James. Fala, James. Mas isso aí não seria uma estratégia para vender os gás logo? Vender gás? Implantar uma fake news? É possível, apesar de que a gente é meio difícil de ser essa estratégia, porque a gente tem uma empresa que tem ainda, de certa forma, o governo controlando, que é a Petrobras que produz, né? E não é interessante para o governo estar aglomerando as pessoas e a gente não vê isso repercutir no país todo, por exemplo. Na verdade, a gente tem alguns lugares localizados acontecendo esse problema. Aí realmente há uma grande desinformação por parte das pessoas. Primeiro, as pessoas acreditam em tudo que elas veem na internet, cara. Você vê as pessoas compartilhando a cura do coronavírus. Quantas mensagens vocês já receberam? Gargarejo cura, ficar no sol cura, um monte de coisa, né? Então, as pessoas realmente não têm muita noção assim e aí é que entra, né, o diferencial, saber diferenciar uma fake news, né, de uma informação real. Então, a informação é poder. Que pode acontecer de uma empresa implantar uma fake para vender? Pode. Deixa eu ligar aqui o meu carregador que vai descarregar. Por exemplo, né, vocês lembram vocês lembram do livro do Rodrigo Janot, que ele deu uma entrevista dizendo que pensou em matar um ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele deu essa entrevista e logo na sequência ele lançou o livro, não estou dizendo que é fake, mas foi muito estranho. Ele dá uma entrevista dizendo que teve vontade, pegou uma arma para matar um ministro do Supremo Tribunal Federal e depois lança uma autobiografia. Deve ter vendido bastante, nem acompanhei, mas a impressão que dá é que essa entrevista foi dada para alavancar as vendas. Pelo menos foi o que se falou muito aí, segundo os comentaristas nos diferentes programas aí jornalísticos. Porém, não estou dizendo que foi fato, mas você precisa ficar atento a esse tipo de ação, né, por parte das pessoas e por parte das empresas. Tá? Então, você, conhecendo o comportamento do consumidor, vai fazer um bom plano estratégico em cima desse comportamento. A partir daí, para implantar esse plano, você também vai ter o total controle das suas questões relativas ao marketing, né? Então, essa palavra aqui, controle, ela é ouro, né? É o que nós queremos. Só que a gente só consegue ter um controle daquilo que a gente implanta se aquilo que foi implantado for bem planejado. E esse planejamento implica em conhecer bem aquele público para quem você está querendo vender. Então, ver que as coisas são conectadas, né? Não são isoladas. Tudo isso aqui, deixa eu apagar aqui. Rapaz, não é que eu estou fazendo igual lá na sala mesmo, né? Bagunçando às vezes o quadro. Então, você tem tudo isso, entender o comportamento, para planejar, para implantar e para ter um controle, tudo isso para você oferecer valor para os seus clientes
e os seus públicos. No inglês, eles gostam de utilizar, não sei quantos vocês já viram algum professor falar isso, os stakeholders. Né? O que são os stakeholders? Alguém já ouviu falar nisso aqui? Você vai ver, se você for estudar mais aí o marketing, talvez tenha visto com o professor Edinaldo, os stakeholders é um termo que você utiliza para se referir aos clientes e aos outros públicos da sua empresa. Que são públicos, professor? Vamos lá, alguém pode me dar um exemplo aí? Quais são os públicos que a empresa tem que lidar? Vocês já viram esse termo? Então, vamos lá. Governo. Tá? Outro, os fornecedores, por exemplo. Né? Empregado, né? Exatamente. Os empregados, o público interno, público externo. O que mais? A comunidade ali, onde a empresa está instalada, eu tenho que lidar com ela, né? Então, veja, o que eu tenho aqui... Não entendi, Augusto. A concorrência seria também? A concorrência, por que não, né? Então, a gente tem, são aquelas pessoas que a empresa tem, que acaba tendo que se relacionar, né? Então, é o governo que vai pagar os impostos, são os fornecedores que precisam saber negociar com eles, são os meus empregados que eu preciso, inclusive, fazer com que eles abracem as minhas ideias, é a própria comunidade para quem eu quero vender a minha marca da melhor forma, né, possível, são os meus clientes, tudo isso daqui são o que, no inglês, eles chamam de stakeholders. Então, vocês virem essa palavra por aí agora, eu imagino que quanto mais vocês estiverem lendo, mais vocês vão se deparar com termos que a gente está vendo aqui, não se assustem, né? Não tem nenhum mistério, ou seja, são todos os públicos que a empresa acaba tendo que se relacionar. E aí isso é bem importante para ela, a partir do momento em que ela vai gerar valor para esse povo aqui. Perfeito? Então, por isso, é importante a gente estudar o comportamento do consumidor, que é essa disciplina de hoje. Então, se você vai gerar valor para os seus stakeholders, você precisa conhecer como o consumidor se comporta, né? Que é o que a gente está engatinhando aqui nos nossos encontros. A gente está hoje só no quarto, né, de 18 encontros que a gente vai ter. Então, espero que vocês leiam, não se atenham somente à nossa aula, porque, afinal de contas, hoje em dia, o professor e livro didático, eles não são mais a única forma de conhecimento dos alunos. E aí, a gente entende no IDAAN, utilizando metodologias ativas, eu não estou vendo o chat aqui, né? Utilizando metodologias ativas, isso mesmo, Augusto, persona é exatamente isso. Utilizando metodologias ativas, nós compreendemos que vocês são os protagonistas no conhecimento de vocês. Eu tenho insistido isso nas nossas aulas, senhores, porque o que vocês estão estudando nos primeiros períodos, vai chegar lá na frente, já não vai valer. Então, você precisa aprender a aprender. Então, leiam, pesquisem sobre comportamento do consumidor e a gente vai se falando à medida que as aulas forem passando, a gente vai conversando bastante aí sobre as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, qual é a nossa segunda atividade? Rapaz, eu gostei desse negocinho aqui, desse carrinho aqui de compras, acumulando tudo, né? Persona, Augusto, cara, persona é o básico, né? Persona, vocês viram no nosso módulo anterior, de que é fundamental você saber você conhecer a sua persona. Qual é a nossa segunda atividade, então, tá? Então, também para o próximo encontro, para a próxima quarta. Gente, são simples, tá? São atividades muito simples. A primeira, vocês veem lá que não tem mistério, né? Essa aqui, a primeira, no caso, é só para vocês pegarem aquelas 4 empresas, aqueles 4 produtos e relacionar ao comportamento do consumidor, que é os conceitos de comportamento do consumidor que nós já vimos. Esse segundo exercício aqui, ele é mais simples ainda. Então, após essa aula de hoje, olha só comendo mamão com açúcar, hein? Dá para vocês fazerem agora, né? Meia hora aí antes de começar o Big Brother, para quem assiste, né? Nem sei se já começou.
o que você... Então, ó, veja que se é você, não vou te dar um certo, nem vou te dar um errado. Porém, eu quero saber, honestamente, o que você entendeu sobre o comportamento do consumidor. Tá? Professor, quantas linhas? Senhores, é o seu entendimento. Se você escrever pouquinho, eu vou entender que você entendeu pouquinho ou não conseguiu se expressar bem. Então, isso aqui é uma atividade basicamente para eu saber o que vocês estão apreendendo, o que vocês estão compreendendo disso daí. Segundo, qual a importância do estudo do comportamento do consumidor e suas implicações do marketing? Exatamente o que eu acabei de falar. Só que eu quero que você escreva bonitinho, porque eu quero que você fixe bem aí na sua mente. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, grande em algumas aulas, que eu falo também como aluno, que sou também, de, às vezes, parece que o professor passa coisas mirabolantes para a gente fazer e acaba sendo um terrorismo acadêmico, E meu objetivo não é esse. Eu quero apenas ter certeza de que vocês estão acompanhando o raciocínio e que vocês estão pesquisando para compreender e aprender mais. Porque, mais uma vez, cada um de nós é responsável pelo nosso próprio crescimento profissional, pelo nosso conhecimento. Tá bom? E a gente está aqui para se ajudar. Eu, como professor tutor, os demais professores tutores, e vocês aí com as ferramentas que vocês têm à disposição de vocês. Perfeito, gente? Vou descartar aqui minhas anotações, então é isso. Então, veja que aqui tem uma atividade com 2 perguntinhas, não precisa muita coisa, tá? Só quero que vocês realmente escrevam. E aqui outra atividade relacionar esses produtos aqui aos conceitos de comportamento do consumidor. Por que eles surgiram e foram um sucesso, O que está por trás aí do comportamento de consumo que se liga com esses produtos? É isso, gente. Era o que eu tinha para falar com vocês nesta aula de hoje. Deixa eu parar aqui compartilhar minha tela. Não sei quanto tempo a gente já está online aí conversando, mas não sei. Realmente não sei. É isso.